Oi? Então vamos fazer lá reações de óxidos. Vamos nos preocupar primeiramente com as reações com água, tá certo? Que são as mais importantes. Então eu peguei aqui 2 óxidos ácidos, 2 óxidos básicos e um óxido anfótero. Poxa, por que eu não peguei o neutro? Porque ele não faz a reação, né? Então a gente tem que ficar atento nisso aí. CO, NO, N2O, fora, não vamos brincar disso aqui. Então olha só, quando vocês tiverem um óxido ametálico ácido, você simplesmente tem que somar a molécula dele com a molécula de água, fazendo a fórmula de um ácido. Então olha aqui, ó. Se eu tenho H2 da água, eu boto H2. Eu tenho SO3 mais o O da água, SO4. E aqui a gente tem a chuva ácida causada por queima de lenha, carvão, combustíveis fósseis e principalmente por vulcões, né? Quando sai o SO3, o trióxido de enxofre, ele se junta com a água da chuva e forma ácido sulfúrico. Claro que bastante diluído, né? Não vai chover e derreter a pessoa no meio do centro ali quando tem poluição, não é isso, tá? Mas ela vai baixando pH, vai estragando paredes de concreto, vai correndo metais, causa problemas de saúde, acidifica o solo para a agricultura. Então ela vai causando uma série de problemas, né, meio que crônicos, né? Não é aquela coisa que pingou uma gota, furou o cara. Não, não é isso. Isso é um exagero maluco, tá? A gente tem que falar assim a nível de realidade. Então ela vai baixando pH, vai acidificando o meio, e isso causa diversos problemas, né? Destrói obras de arte, estraga estruturas de prédios, oxida veículos, né? Faz mal para a saúde e assim por diante, certo? Depois a gente pode fazer um videozinho específico só de chuva ácida, fazer uma live, talvez uma coisa assim, né? Para não ficar enchendo linguiça aqui, porque o objetivo do canal é o conteúdo, né? Então essas coisas extras a gente comenta, mas é bom ver por fora também, tá? Quando acontecer com o óxido básico, vou pegar aqui o primeiro de básico, mesma coisa, ó, você tem o CaO e o H2O. Pô, isso aqui é um óxido metálico básico, então vai formar uma base. Quem é o cátion? O Ca, então bota o Ca. Só que eu tenho 2H, um O da água e um O do CaO. 2Hs e 2 Os. Significa que vai dar 2OH. Tá? Então não é tão complexo assim, a gente consegue somar, certo? Mais ou menos. Nós vamos falar agora de um problema. Quando aparecer para vocês assim, ó, 2 átomos do elemento, que não é oxigênio, muda um pouquinho a lógica. A gente vai ter que parar para pensar, certo? Eu vou começar pelo básico, que está aqui embaixo, literalmente pelo básico, o que vai fazer base. Eu tenho aqui Na2O. Eu sei que o cátion da base é Na, mas olha só, vou pegar outra caneta. Eu tenho 2 Na, então olha só, eu vou separar aqui, ó, um Na, outro Na, tá? E Na2, separei os 2 Na, tá? Só para enxergar melhor o processo. Aqui eu tenho quantos O? Um do óxido e um da água, então vou botar um O para cá. Quantos H eu tenho? 2 da água, então vou botar um para cá. Ó. Então, na verdade, é uma questão de balanceamento. E eu não vou formar Na2O2H2. Na verdade, eu vou formar 2 vezes NaOH. Entenderam a divisão? Então, eu só separei os 2 Na e distribuí os OH para eles. São 2 NaOH. Já sai bonitinho, balanceadinho, não erra a questão. Tá? Mesma lógica vocês vão fazer com esses óxidos. Olha só. Vocês têm 2 N aqui, então coloquem N, N. Separei os 2 N, beleza? Aí vocês vão dividir chocolate com o irmão de vocês. Por quê? Aqui deu um número ímpar, eu não consigo dividir 3 por 2. Então, se fossem 3 chocolates, 2 para mim, 1 para o meu irmão. Rale-se ele. Tá, falando sério, é isso mesmo, a gente vai dividir mesmo que não dê perfeito. Então, se são 3 oxigênios, eu posso botar 2 oxigênios aqui e 1 oxigênio aqui. Sem problema, tá? E agora a gente vai fazer o inverso. A água eu separo em HOH, não é isso? É a divisão da água. Então, o maior vai pegar só o H. O menor dos pedaços de óxido vai pegar o OH. Então, se vocês olharem, aqui ficou HNO2. Ó, HNO2. E esse aqui vai ficar HNO mais outro O, também HNO2. Tá? Então, nós vamos ter como resposta aqui 2 moléculas de HNO2.
Se vocês botarem H2N2O4, vocês vão errar, tá? São duas moléculas de HNO2. Poderia dar uma de HNO2 e uma de HNO3. Poderia dar duas de HNO3. Aí vai depender da combinação do somatório. Então a gente consegue achar até quando são diferentes os ácidos formados, tá? Então aqui eu peguei simples complicado para ácido e básico, né? Óxido, ácido e óxido básico. O anfótero, eu peguei aqui o de zinco, que é o mais clássico lá dessas pomadas tipo hipoglose para bunda de criança, né? Isso é muito engraçado. O pó do óxido de zinco pode ser tóxico, porque inalado pelo pulmão pode causar um problema. Aí os caras querem tirar o zinco da pomada, que é uma paçoca, que não vai pulverizar aquilo ali. Mas são aquelas doideiras do mundo atual, de complicar o que não interessa. O óxido de zinco ele pode reagir ou como ácido ou como base. Olha só que legal. Se ele fosse reagir como base, ele ficaria o Zn e teria OH, né? Faz uma base. Então se eu olhar aqui, ó, são 2 Hs e 2 Os, quando soma o O do ZnO. Então seriam 2 OH. Então ficaria ZnOH2, ele formaria uma base. Mas ele pode formar ácido, porque ele é um óxido anfótero. Eu sei que o ácido começa com H, eu sei que o ácido vai ter que ter esse zinco aí no meio, que é um elemento diferente, e eu sei que o ácido acaba com O, vai ser um oxiácido. Então eu vou ter aqui 2 Hs, aqui eu tenho um O, aqui eu tenho outro O. Aí fica aquela grande pergunta. Tá, quando é que ele forma base e quando é que ele forma ácido? Bom, ele é do contra. Como ele é anfótero, ele reage contra alguém. Então, por exemplo, se vocês deixarem ele ali na água, na presença de uma coisa ácida, vocês jogarem, pingarem limão, ele vai reagir como se fosse base. Se vocês botarem ali uma coisa alcalina, uma coisa básica, como se fosse, por exemplo, um saponáceo, ele vai reagir como ácido. Então ele sempre vai contrariar o meio que vocês estão expondo ele. Tá certo? Então, essa aqui é a característica. Tá bom? Você pode fazer um óxido básico, neutralizar um ácido normal. Pode. Você pode fazer um óxido ácido, neutralizar uma base normal. Pode. Você pode fazer um óxido básico, se neutralizar com um óxido ácido. Pode. Só não vão formar água porque os óxidos não têm H. Tá? Então a gente vai fazer essas reações com o tempo, nos exercícios, vai aparecer. Tá? A gente vai resolvendo sempre com esse raciocínio. O anfótero pode neutralizar qualquer um dos dois lados, seja uma coisa ácida, seja uma coisa básica. Fechou? Então só para fazer essas reaçõezinhas, para a gente não ficar rateando muito, tá bom? Aí matamos o óxido.